E aí, como é que você vai? Tudo bom? E olha, as principais ações da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Alagoas, a SEAGRE, está focando no fortalecimento da agricultura familiar, na segurança alimentar e no fomento às cadeias produtivas locais, com os programas Planta Alagoas, apoio à Rota da Fruticultura e a cadeia do arroz com o Mais Arroz. Tem também o Garantia Safra, a distribuição de alevinos, o PA Leite e o Leite do Coração, e ainda o programa Mais Cisternas. E para falar sobre esses programas, a conversa foi com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Marcelo Melo, o secretário executivo de Políticas Agropecuárias, o Edson Maruta. Hora H do Agro Alagoas tem o apoio do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Então vamos com essa conversa, que inclusive eu contei com a participação do Ricardo Santa Rita. Vamos lá então. Alagoas que deu uma virada de chave aí nesses últimos anos. O PIB do estado de Alagoas cresceu 3%, mas o PIB do agronegócio aqui em Alagoas acima de 10% desde a pandemia. Então Alagoas tem crescido bastante com vários projetos. Projeto de irrigação, de máquina, implementos agrícolas, de sementes. Então vamos falar muito sobre isso. Com certeza. Aí eu mencionava, olha, o que falava de Alagoas era a cana-de-açúcar e hoje tem essa diversificação de culturas com, ainda mais incentivando o agricultor familiar. Então, bom dia, Marcelo, tudo bom? Bom dia, Marcos Vasconcelos, bom dia, Ricardinho Santa Rita, bom dia, ouvintes da Jovem Pan News 102,7. É uma satisfação estar aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer a Deus e agradecer a vocês pelo convite de estar aqui, podendo prestar conta desses 8 meses como secretário de Agricultura do estado de Alagoas. Com certeza. E lembrando que a gente também está no YouTube, Jovem Pan News, Maceió.oficial também está assistindo em tempo real aqui as imagens do estúdio. Também aqui com a gente o Edson Maruta, então é a parte técnica, é o corpo técnico da secretaria. Bom dia, Edson, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Jovem Pan, Marcos e Ricardinho. Estou compondo aqui junto com o Marcelo, a equipe técnica, ele me convidou para participar. E estamos trabalhando aqui para fazer o melhor possível para a agricultura familiar. De volta para a agricultura. Bem, o governo do estado começou com o projeto da distribuição de sementes. Ano passado já tinha essa distribuição e a ideia o projeto foi aumentar ainda mais o número da distribuição de sementes para o agricultor familiar, esse ano para o ano passado. Quantas toneladas de semente foram distribuídas ou estão sendo distribuídas, o secretário? Marcos Vasconcelos, eu como comecei agradecendo a vocês pela presença aqui no programa e aos ouvintes, quero fazer um agradecimento especial também ao nosso governador Paulo Dantas. Esse que tem sido um grande homem, um grande gestor. Quando ele me fez o convite a vir ficar à frente da secretaria, ele me fez um desafio. Como um bom sertanejo que sou, e ele também, produtor rural, me fez um desafio que não queria ver nenhum agricultor e nenhum produtor ficar para trás esse ano. Ele disse: Marcelo, vamos fechar com chave de ouro, onde eu vou terminar o meu governo, onde eu não imaginava, Ricardinho, que ele ficasse até o final, porque eu achava até uma injustiça que ele, pela administração que fez e o tamanho do governo que ele está fazendo, dando continuidade ao grande governo que foi o do nosso senador Renan Filho, e o Paulo tem se demonstrado um excelente governador e vai cumprir a risco que está dizendo e tem batido recordes, pelo menos na minha pasta, na agricultura durante os 8 meses, tem batido recordes. Nós vamos falar aqui na entrega das sementes. Foram 850 toneladas de sementes distribuídas que ele me determinou e entregamos mais do que isso. Foram 20 milhões de reais investidos esse ano no nosso estado, em distribuição de sementes. Foram 60 mil famílias de agricultores que receberam sementes. Então, o que eu quero dizer a vocês que são mais de 30 mil hectares plantados. Semente de quê? De milho, feijão? De milho e de feijão.
de milho e feijão. A nossa expectativa é de que essas sementes de milho e feijão, Ricardinho e ouvintes da Jovem Pan, nós temos uma safra de 90 mil colheitas de grão. 1.000 hectares. 90 mil toneladas. 90 mil toneladas. Safra recorde, né? Safra recorde. Se tudo percorrer bem, as chuvas vingarem, ajudarem, como tem que ser. Então, isso vai ser uma safra recorde. E isso é economia chegando no bolso dos pequenos e dos médios agricultores. E sem contar que a semente distribuída sem custo nenhum para os nossos agricultores. Ou seja, de forma gratuita, né? De forma gratuita. E tem muito agricultor que ele tanto planta o cereal que serve para ração animal também, né? O milho está servindo para a ração do gado, né, para a ração das vacas, que serve também para o leite, que tem sido um investimento muito grande que o Paulo tem feito na nossa região, na bacia leiteira. E a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente chega nisso. Nós vamos chegar nisso aí. Isso aí vai modificar a nossa região. Nós vamos chegar sobre isso na bacia leiteira, nós vamos chegar no perímetro de irrigação do Gavião. Esses 8 meses eu vou dar um parâmetro do que esse cara tem feito pelo nosso estado e pela nossa região. O nosso governador, o nosso líder maior. Eu quando pensei assim a parte de utilizar o milho, né, para a alimentação animal, para fazer justamente a forragem, o silo para silagem no período de seca, eu pensava assim, eu colho o milho e vou moer, né, a parte do vegetal. Mas aí não, quem antes não, a gente tem que moer com tudo porque a vaca leiteira ela produz mais proteína e ela produz mais. Então, né, é moído o milho com todo o pé. Verdade, tudo moído com todo o pé. Então, para você ter uma ideia, um saco de milho daquele que a gente distribui para Marcos Vasconcelos, para cada produtor, em média, tem um estudo que se diz que dá para quem vai plantar para fazer o silo, dá para dar alimentação a 3 vacas de leite. Então, durante o período de estiagem. Então, para o pequeno produtor, geralmente o pequeno produtor tem de 3 a 5 vacas de leite, 6 vacas de leite, entendeu? Então, a agricultura familiar está bem assistida. Só uma questão é que não só pela quantidade nós entregamos no tempo certo da secretária. E tem isso também na janela. Também foi no tempo certo. Que antigamente se atrasava a licitação, processo burocrático, e a entrega era depois da chuva, né? Exato. Esse ano foi entregue em Santana e choveu no mesmo dia. Verdade. Isso foi no dia de São José, a gente teve esse cuidado. Inclusive, no dia de São José, que foi aniversário do nosso governador. E eu queria que o governador tivesse presente. Aí a gente ia atrasar mais uma semana, porque o governador, logicamente, era aniversário dele, ele pediu para não ia poder estar lá. Ele disse, não, Marcelo, vai e faça a entrega. Depois a gente, em outro momento, fazemos a entrega junto. Eu digo, tudo bem, governador, eu queria estar junto com ele, mas fui fazer a obrigação que ele mandou, que era a obrigação da gente estar entregando no tempo certo. E a gente entregou no tempo certo, e depois a gente fez outro momento, a entrega das sementes em 2 riachos junto com ele. E cada município ainda tem o programa para arar, né, para ajudar justamente o agricultor, o pequeno agricultor, na aração da terra, para facilitar. Imagina, entre arar com um animal e ter um trator para fazer, então você praticamente, num espaço pequeno, você tem ali em 1 a 2 horas, você tem aquilo ali, facilita para ele plantar. Em sua maioria dos municípios, todos eles têm um programa de aração de terra. Tive o prazer de conhecer Minador do Negrão, que o prefeito de lá tem esse programa. Hoje, Estrela de Alagoas, com o tio Roberto Vanderlei, também muita aração de terra, entrega de sementes. Passei por todo o sertão, Santana do Ipanema, o prefeito Eduardo Bulhões, também com um programa de aração de terra. Entregamos também sementes lá em Santana do Ipanema, em toda a região. Toda a região passamos, entregamos, não ficou nenhum agricultor para trás, todo mundo muito satisfeito. Jacaré dos Homens, Batalha, passamos por todo o sertão e por Zona da Mata também. Começamos por aqui, pelas cooperativas, deixamos todo mundo bem assistido. Graças a Deus a turma está satisfeita e vamos agora esperar que Deus termine a colheita chegar. Verdade. E o feijão é justamente, né, para o agricultor familiar, o consumo da própria família e o excedente ele vender para também ter o seu sustento. Seu sustento, exatamente. O que a gente espera é isso, para o consumo próprio, o excedente vender para poder ter uma renda a mais no seu bolso.
Isso, maravilha. Ainda sobre grãos, né? A gente tem um projeto do arroz agora que vocês fizeram no Baixo São Francisco, ali na Goiatuba e Boacica, né? Naquele perímetro lá de Codevasf, né? Isso que está dentro do Planta Alagoas também, Ricardinho. O programa do arroz, ele ficou dentro do Planta Alagoas. Por muito tempo a gente passou o arroz, ele com dificuldades. A gente tinha um arroz que era um arroz de terceira. O Maruta, ele vai se aperfeiçoar mais para falar sobre isso. E a gente deve muito isso ao nosso governador, ex-governador Renan Filho. E também a continuidade do nosso governador Paulo Dantas. Para vocês terem uma ideia aqui, a gente produzia um arroz tipo 3, lá em Penedo, e passamos hoje a produzir um arroz tipo 1, que é a qualidade do arroz. Nós melhoramos a qualidade e melhoramos a produção. Que nós produzíamos 9 toneladas. Isso. Não é isso, Maroto? Isso. E hoje nós estamos produzindo 17 toneladas. Ou seja, dobrou a produção. Dobramos a produção. E a qualidade que essa pode ser comercializada. Né? É essa qualidade que nós vamos, né? E agora nós estamos trazendo a Embrapa de Goiás novamente para produzir o arroz negro e o arroz vermelho, que é uma qualidade de arroz mais caro. Não é isso? O Maruta vai falar mais um pouco, que é a parte técnica, sobre isso. Certo. Na verdade, a gente está... Nossos risicultores aqui são tudo em pequenas propriedades, né? São os módulos que foram cedidos pela Codevasf no passado, né? De 4 a 5 hectares. São módulos pequenos quando comparado a todo o agronegócio do arroz, né? Então, nós precisamos não só melhorar o padrão de qualidade, porque antigamente, de fato, o estado de Alagoas produzia muitas vezes arroz sem classificação. O que é aquele arroz sem classificação? Arroz muitas vezes que você comprava para cachorro, para alguma coisa. A chamada quireira de arroz. Exato. E hoje a gente está com arroz tipo 1. Mas mesmo assim, temos que melhorar a rentabilidade. Então hoje estamos buscando nichos de mercado, né, que é o arroz negro, não só o arroz negro como o arroz vermelho, mas como outros arrozes, né, como o arroz japonês também, o arroz para... Vamos ainda fazer a pesquisa. A Embrapa vai vir aqui trazer umas variedades diferenciadas de arroz para ver se a gente adapta essas condições locais e dessa forma o agricultor familiar pode vender melhor o preço do arroz, né? Um exemplo, hoje o arroz comum, hoje se paga R$3, R$4 o quilo. Hoje o arroz japonês, que eu consumo, sou de origem oriental, eu pago em média R$10 o quilo do arroz japonês. Então, hoje não, R$12, R$13 o quilo, chegando a pagar 20 da crise que teve. O preço é bem acima do mercado, né? Se você consegue agregar valor, né, a produção do hectare, né? Faz com que aquele produtor tenha uma rentabilidade aí de 3 vezes mais. Exatamente. E a gente acha que tem todas as qualidades e... Quem vai dizer é a pesquisa, a Embrapa, né? Mas se nós conseguimos, né? E hoje... Queira se queira não, quem não come hoje um sushi, né? Nem que seja maçaricado, né? Então virou realmente um padrão. Em toda a cidade interior hoje você encontra uma temacaria ou uma casa de sushi. E isso faz com que abra o mercado, né? Se fizesse isso há 10 anos atrás, talvez não teria mercado para arroz japonês, mas hoje com certeza tem aqui. Ou seja, Alagoas pode ser a produtora do arroz japonês da região Nordeste, não é isso? Com certeza. Nossa condição, exatamente o Rio São Francisco, dando essa possibilidade de fazer esses platôs irrigados, pode ser o grande produtor. É uma expectativa nossa, né? Não é que... A Embrapa vai trazer o estudo aí, né? Exatamente. A Embrapa ela faz o estudo, aquele que a gente fala, né, do on-farm e do fora da fazenda também, né? Da questão da comercialização. Embrapa é fundamental, a gente vai ter agora, né, Marcelo, essa virada de chave com a Embrapa de Alagoas também. Exatamente. Alimentos e territórios aqui. Alimentos e território. E outra coisa, a Embrapa já reconhece a nossa região como tão importante, tal quanto a do Rio Grande do Sul. Ou melhor do que a do Rio Grande do Sul. De arroz, né? De arroz. Porque lá tem o problema da geada e aqui nós não temos geada. Lá é geada, é na região de Santa Maria, Dom Pedrito. Eu já fui muito ali. Por inundação, né? Por inundação também lá. Então o nosso solo é muito parecido com os dele, tudo. A nossa região é muito parecida, só que nós somos melhores porque não temos geada. É isso mesmo. Agora, o Maruta, a gente tem, né, se comparado a área de várzea não é tão grande, mas existe um projeto de fazer o arroz de sequeiro, né, que é o arroz plantado no local seco, que não precisa de irrigação, assim, a inundação do Sim, pé. há também a possibilidade de fazer o arroz sequeiro, né?
Mas acho que principalmente os agricultores familiares que já estão na atividade de risicultura estão concentrados na região lá do platô do Rio São Francisco, né? Então hoje a gente está querendo focar em função das condições, né? E exatamente para esses arroios novos há necessidade de buscar essas condições alagadas dela, de irrigação, né? Mas também nada impede dos outros segmentos, né? Hoje nós estamos buscando exatamente a diversificação da monocultura da cana, né? Eu fiquei muito feliz pegando a estrada recentemente, vindo para Maceió. Antigamente só via cana. Hoje eu estou vendo soja, estou vendo pasto, estou vendo uma variedade grande. Eu chego a ver sorgo aqui também, né? Exato. Até sorgo no Alto Sertão também. Então a diversificação está ocorrendo, é necessário, né? Temos que ver que o setor da cana vai estar em crise, mas quem consome açúcar? Hoje a Secretaria de Agricultura já nem compra mais açúcar e nem por isso virou uma revolução, tá todo mundo tomando café do mesmo jeito, né? Então o consumo de açúcar vem caindo ano a ano e a questão do etanol é também a vinda do pessoal do etanol de milho, né? A própria Pindorama já está fazendo etanol de grãos. Então isso vem minando o mercado de cana, né? Porque muita gente pergunta, mas por que o etanol do milho, por que o etanol de açúcar? Porque, olha, são 3 meses, né, para poder você colher o milho, em média, não é isso? E a cana-de-açúcar vai chegar a 1 ano. Na verdade, o etanol de cana, ele é interessante, mas ele tem entre safra, né? Então todas as usinas param. Então, quanto custa uma indústria parada com todo o potencial? Então hoje a Pindorama está fazendo o melhor dos mundos, que é no período da entre-safra da cana, ele já entra com o milho que está estocado. O milho você consegue estocar, a cana você não estoca, né? Não estoca, por causa da sacarose. A hora que você deixa a cana no pé e começa a chover, ela converte, tira o açúcar e volta a ter seiva normal. Então você não consegue fazer estocagem de cana, mas você consegue fazer estocagem de milho, né? E quem ainda está plantando cana tem a opção, né, nesse período de fazer a consorciação de cultura. Né? Cana com mais outra cultura, porque ele tem uma rentabilidade maior. Na verdade eles conseguem fazer a alternância de safra, né? Não consegue consorciar na mesma. Consorciar. Ele consegue tirar a cana da renovação. Milho. Exato. Tanto que milho tem milho safra, milho safrinha, né? Que o Brasil, mesmo sendo tropical, a gente consegue fazer 2 safras de milho, né? Exatamente. Que é o safrinha que chamam. E é a safrinha porque você tira do período que não era para plantar. Que não era para plantar. Mas a safrinha hoje é muito grande. E não a palavra ia não quer dizer pouca produção. A safrinha de milho é maior que a safra de milho hoje. Né? E fez com que o Brasil, com a tecnologia que a Embrapa desenvolveu junto com os produtores, a gente duplicasse a produção de grãos sem necessitar duplicar a área plantada. A mesma área que produz soja hoje está produzindo milho. Bem, já falamos com relação à distribuição de sementes, né, Ricardo? E agora a gente pode falar também, você já ouviu falar que o estado de Alagoas distribui também alevinos, tem uma produção, se produz o próprio alevino lá em Piranhas, não é isso? E distribui para o agricultor, quem está querendo criar o seu peixe, né, a sua produção a criação de tilápias, não é isso, Marcelo? Exato, Marcos. Quando eu cheguei em outubro lá, a nossa produção estava, em média, a gente estava produzindo 500 mil alevinos ano. E eu cheguei juntamente com o Maruta. Maruta é um dos especialistas nessa criação de alevinos, e a qual quero mandar um abraço para a Juliana, que é quem a nossa chefe lá, que toma conta da estação de alevinos lá. E fizemos um levantamento, precisamos de um ajuste lá, levei para o nosso líder, o nosso governador Paulo Dantas, e prontamente ele mandou toca e vamos reajustar isso aí, e a gente nesses 2 meses foi para 700 mil. Isso aí junto com o Maruto e a turma lá e a Juliana, e esse ano já, nesses 2 meses, nós já chegamos a 500 mil alevinos, já atingindo 700 agricultores. Familiares. Então, esse ano a gente vai passar de 1 milhão. Ou seja, dobrou a produção. Dobramos a produção. E para quem não sabe, a área, né, o hectare, no caso de aquicultura, né, que é em tanque escavado? Todos os modelos, né? Mas a gente atende desde açudes, barreiros, que no caso não seria nem a parte comercial, mas
a combate à fome mesmo, né? Subsistência. Subsistência, como também aqueles que têm pequenos barreiros que podem aproveitar da propriedade para fazer o peixinho, ou mesmo quem tem os próprios tanques, né? Para produzir a piscicultura propriamente dita. Então atendemos todo esse público, né? Agora, cada um tem sua tecnologia, né? Tem grupos que conseguem adensar mais, utilizando mais equipamentos como aeração, alguma coisa do gênero, né? Outros, simplesmente com subsistência, colocam o alimento mais precário, mas consegue tirar o peixe. Como é que o agricultor tem acesso, então? Ele vai fazer o pedido, ele sabe que tem o projeto, mas como é que ele pode ser atendido pelo projeto? Normalmente a gente pede para uma organização, prefeitura, associações ou cooperativas, né? Ou entre em contato com a Secretaria da Agricultura, faça um levantamento das pessoas que têm interesse junto com o seu CPF, né? E Faz o pedido. o ofício normal, comum da Secretaria, via e-mail mesmo, tá? Da Secretaria, oficial da Secretaria, e dessa forma a gente vai providenciar. O bom da associação, porque queira ser criador, a gente precisa que ele vá buscar lá em Xingó, né? Então eles acabam fazendo toda essa logística. Ou seja, a associação pega para todos e não transporte só e depois Já distribui para cada... exatamente. Já distribui, né? É importante, Maruto, você fala sobre a história da redução da fome, né? Alagoas, nos últimos 5 anos, saiu de 36% para 5% na questão da fome. A gente foi o estado campeão no Brasil que mais reduziu a extrema pobreza, a fome, e aí a Secretaria de Agricultura é uma dos principais motrizes disso acontecer. E a distribuição de alevino está nesse meio também, porque é grátis também para os produtores, e os produtores, além de consumir, e vendem o excedente, e também é dinheiro que está no bolso Toda deles. feira livre tem pescado. Toda feira livre tem pescado. E sem contar que nas feiras que a gente também inclui, algumas delas têm também o pescado. Também, né? É engraçado assim que no interior existe o costume, né, que é chamada a sexta-feira é peixe. Né? Então existe essa tradição que toda sexta-feira muita gente ainda aí tem uma feira especial, né, na sexta de manhã. Exato. Não só a tradição também tem a tradição da Semana Santa, né, do período da Quaresma, né, que o consumo de pescado aumenta bem. Né? Então toda a nossa parte cultural envolvida dentro desse Quais processo. são as espécies? Tilápia, tambaqui? Tilápia. Nós trabalhamos. A gente só está trabalhando com a tilápia. É que não é uma espécie predatória, né? E também ela consegue se adaptar ao bioma. É que a nossa estrutura de produção lá não permite fazer o tambaqui. Infelizmente a gente é um espaço pequeno que nós temos lá, né? E são tanques pequenos, então adaptamos para o peixe mais aceitado no mercado, né? E que não é tão exigente também. Ele pega água doce e água um pouquinho salgada, a tilápia, salobra, ela se dá muito bem. Ela suporta bem e aceita vários tipos de alimento. Né? Então isso também facilita para o agricultor familiar, principalmente da subsistência. Na parte da pecuária, né, existe aí um trabalho que vem sendo feito já há um bom tempo, que é a inseminação. É uma escola de inseminação artificial lá no Parque Maia Amaral, em Batalha. Também. Isso aí vem desde o governo Renan Filho, e o Paulo deu andamento nisso aí, e isso melhorou muito a nossa produção leiteira. Né? Isso tanto é que, né, já tinha a CPLA e aí já vem mais 2 grandes empresas para se instalar aqui, né, justamente na bacia leiteira. Pelo contrário, vem 3. 3 grandes empresas. Para vocês que estão nos escutando aí na Jovem Pan, nós vamos estar aqui. Nós já temos aqui a Nativille, não é isso, Maroto? Isso, Nativille, a Alvorá, que é um conglomerado, um grupo, que é a 5ª maior no Brasil, que ela é a Itambé, Imbaré e a Betânia. Camponesa também. E a Camponesa também. E a Camponesa também. Ela vai ficar com a CPLA. Que é lá em Batalha, né? Que é lá em Batalha. E nós temos em Monteirópolis a Piracanjuba. Isso nós estamos fazendo conta de quase 1 milhão de litros. Quase não, vai passar de 1 milhão de litros. Eu digo assim, que só a Piracanjuba, que são conhecidos meus amigos, irmãos meus que venderam, ele acha que só a Piracanjuba vai consumir quase 1 milhão de litros de leite. Só a Piracanjuba? Só a Piracanjuba. Não, a maior prova é que a gente tem hoje a L220 daqui até Olho d'Água, né? Tá até a Tapera duplicada já. Então... A Algás colocou a estação lá para poder alimentar com energia aquela região. Então a gente tem como escoar, a gente tem energia para a agroindústria e a gente tem o cereal, né? A semente para... Aí eu digo a vocês, o governo Renan Filho investiu isso na aquisição de
De sementes? Não. Dos semes. Dos semes. Melhorar a qualidade genética. Melhoramento da qualidade genética do gado. Paulo Dantas, governador, deu continuidade. Nós saímos de uma produção leiteira que hoje, nos concursos leiteiros, nós tivemos uma vaca que deu 74 litros de leite, agora, na última festa que teve. Então, isso nós estamos no caminho certo. Isso vai ser a redenção da nossa região. E hoje nós estamos para inaugurar e para lançar, dia 1º/7, que eu quero fazer um convite aqui, uma chamada para o seminário do Irriga Alagoas, que nós estamos, que esse que vai ser o marco para o nosso, Ricardinho, para o nosso sertão. Como foi o Canal do Sertão lá atrás, com o nosso governador Geraldo Bulhões, como foi Renan Filho, que deu continuidade ao Canal do Sertão, e como foi com Paulo Dantas, e vai ser com o nosso governador, o perímetro de irrigação do Gavião vai ser um marco para a nossa região, porque vai mudar a história daquela região. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai plantar fruta, verdura, nós vamos deixar de comprar fora para nós produzirmos aqui dentro mesmo. E vai ser replicado isso aí. Então explica para a gente, né, o Maruta aí, o que é esse perímetro do Gavião, o que é que vem a ser a ideia, e que essa seria a primeira, né? Não Exatamente. Que de uma sequência de outros. Né? Exatamente, esse seria o primeiro perímetro irrigado, tá? É um desafio da Secretaria da Agricultura, junto com todo o projeto do Canal do Sertão, de buscar... Você vê, né? O primeiro perímetro vai ser em Tapera, mas por quê? Realmente os solos nossos são complexos, então tivemos que o canal chegar até Tapera para começar os perímetros irrigados para valer, principalmente voltado para a fruticultura e a fruticultura, né? Que é onde é um exemplo da questão da irrigação com alto valor agregado, né? E esse perímetro vão ser 19 lotes, sendo que vão ser licitados. Essa licitação vai ser para a cessão de uso por 20 anos, né? São lotes, são tamanhos diferentes, que variam de 6 até 20 e poucos hectares, tá? E isso vai ser lançado o edital, ou de 15 lotes vai ser voltado para o setor empresarial, né? CNPJ, e 3 lotes para a cooperativa e 1 para extensão e pesquisa. Então esse é o primeiro módulo, né? E mesmo nesse primeiro módulo, você vai ver que os lotes são bem recortados, né? Não são homogêneos, exatamente pela dificuldade de encontrar solos propícios para irrigar. É fácil irrigar, mas você não pode irrigar sem ter drenagem. E aí a grande dificuldade do Alto Sertão é exatamente achar esses solos que tenha boa qualidade, mas tem a profundidade e tem a drenagem. Nós só conseguimos agora. Solo tem que ter declividade, né? Para poder... Isso, ela tem que infiltrar, e dentro de infiltrar, ela tem que percolar dentro dele, né? O que acontece no sertão é que ele é arenoso, mas não tem profundidade. Não tem profundidade. Né? Ele é raso. Ele acaba trazendo os sais da rocha, acaba salinizando. Mesmo você jogando uma água sem sal, ele acaba salinizando o solo. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado no Alto Sertão. Isso é o que foi aquele zoneamento edafoclimatológico que a Embrapa de Campinas fez? Foi esse? Exatamente. Ele foi o grande norte pra gente, né? Quer dizer que aquele tem 10 anos aquele, né? Eu trouxe mais de 10 anos. Mais de 10 anos, o Evaristo, mais de 10 anos. Exatamente, foi aquilo que deu o norte pra gente, mostrando que a dificuldade não é que não vai ser produtivo, tem que esperar uma nova tecnologia chegar. Por exemplo, seria a utilização de hidroponia? É possível, mas será que a gente vai investir em hidroponia? Será que nossos agricultores, que estão acostumados com a tecnologia muito mais rudimentar, vai conseguir se adaptar à hidroponia? Então é a mesma coisa que você tirar o sertanejo da região, impor uma nova condição e trazer um novo produtor. Então isso não é... O Vale do São Francisco, lá em Petrolina, eles passaram 6, 7 anos no gotejamento, perdendo água, perdendo safra para poder acertar. A gente não podia perder aqui. Exatamente. Então a gente não quer fazer o processo inverso, tirar mais agricultor e colocar menos agricultores, trocar. Nós queremos
fazer com que o agricultor da região seja beneficiário. Ou seja, não é mudar a cultura do agricultor, dizer, olha, não, você vai ter que plantar isso, não é impor essa cultura, mas ele pode até, vamos fazer um experimento, porque o ser humano é muito disso, né? Rapaz, eu não confio muito nisso não, mas quando ele viu do vizinho dando certo, ele disse, rapaz, o negócio parece que é bom, Todo né? mundo copia. Eu vou fazer isso Mas também. hoje tem gente produzindo coco, né, já com a água do Canal do Sertão, sem ter organizado Tem coco, melancia, né? Tem até morango. Eu vi morango lá. Só para você que está nos ouvindo, o Canal do Sertão Alagoano, a gente tem produção de coco, melancia é água, é a fruta que tem água. Exato, né? Milho, né? Feijão de corda. Esse é o perímetro do Gavião, fica na Tapera, né? Fica em São Na José. Tapera. Aquele perímetro em Inhapi, que tinha 200 hectares, era qual o nome, Maruta? Inhapi. É porque tinha o Barcelos da Abra Frutas, que é o cara que lá em Mossoró. Ali é uma barragem que tem. Uma barragem é uma que barragem que tem. Que acho que é Canapi, né? A gente precisa até. A gente foi convidado para fazer essa visita. Você Estou vê, devendo uma visita lá. Nesse planejamento, a gente já consegue, daqui uns anos, produzir limão, melão no Alto Sertão. Lá eles produzem melão. Melão já, né? Eu estou devendo uma visita lá, fui convidado. Para vocês que estão nos ouvindo, o investimento do Irriga Alagoas é de 26 milhões, Ricardinho. São 2 etapas. Essa primeira etapa são 3 milhões, nós estamos atendendo 200 kits de irrigação que está sendo distribuído para 30 cidades, né? São 1.000 famílias que estão sendo assistidas e depois os 23 milhões que são esses do perímetro de irrigação do Gavião, que nós vamos lançar agora dia 1º/7, que foi investido. E o dia 1º vai ser o seminário que a gente vai apresentar tecnicamente a discussão, seria uma mesa redonda, né, com os produtores da região, com os produtores que vai vir de outras regiões e discutir tecnicamente a produção dentro do perímetro de irrigação do Gavião, lá em Olho d'Água das Flores, lá da Superconnect. Exatamente. Então, eu quero mandar um abraço para o nosso prefeito, nosso amigo Zé Luiz, agradecer pela recepção que vai nos receber. Quero mandar um abraço para a nossa prefeita Leonor, lá de Monteirópolis, nosso prefeito de Tapera, e aguardar toda a população, Jarbas, todos eles que estão aí, o prefeito Eduardo Bulhões, a nossa região de Jacaré, região toda para a gente comparecer, Jeane Moura, todo mundo, Joãozinho, senador Rui Palmeira, o prefeito Joãozinho, Pão de Açúcar, Jorge, para a gente, Palestina, o Jaime. Isso ali, aquele Canal do Sertão é nosso, é do povo. A gente precisa zelar e precisa estar perto daquilo ali, aquilo vai ser uma redenção para a nossa região. A gente já tem 3 agroindústrias de laticínio, de lácteos naquela região da Bacia Leiteira, e ali na Tapera com o Gavião a gente vai ter em breve de polpa de fruta, de suco, de tudo isso. Vai ter muita coisa. Aquilo ali vai ser uma redenção para aquela região. Eu não tenho dúvida disso. Não, Ricardinho. Vai mudar aquela história. O seminário, né? Tem que inscrição? Como fazer? Como participar? Tem que fazer alguma inscrição, uma pré-inscrição? Nós vamos lançar agora, vai ter lá o link para inscrição. Vai ter um tipo formulário, né, eletrônico para fazer a inscrição, mas vamos tentar em cima dessas inscrições. Muito simples. Bem simples e eles estão prevendo lá pelo menos umas 70, 80 pessoas. Eu queria aproveitar também, convidá-los, né, para a conferência que vai ser dessa sexta-feira, Conferência Estadual da Pesca e Aquicultura. Sexta-feira. Desculpa, sábado. Sábado agora, dia 20 de junho. 20, exatamente. Sábado agora, a gente atendeu o pedido do Ministério da Pesca, inclusive o ministro confirmou a presença, né? Ele vai estar por aqui, vai ser lá do Sebrae, onde a gente vai fazer a política, definir a política pública, as demandas da política pública para as conferências, tanto para o governo do Estado como para o governo federal. Vale lembrar que faz mais de 16 anos que não tem uma conferência, né? Quando foi feita a última conferência, iniciou numa Secretaria Especial e terminou no Ministério da Pesca. Isso. E depois o Ministério da Pesca, no final, não fez mais nenhuma outra conferência e infelizmente acabou sendo extinta, agora está sendo retomado. Para evitar que aconteça novamente esse processo, vou fazer a conferência toque de caixa, então vou fazer agora, realizar. Explica para a gente então, Maruta, porque tem muita gente que escuta, olha, mas essas reuniões é só de gabinete, é só o AUE, depois não acontece nada. A importância de realizar essas conferências, esses encontros. Com a participação, inclusive, do ministro. Exato, é importante para deixar catalogado e definido qual é o anseio da população, qual é a necessidade para definir a política pública, né? E para onde vai dar o norte para os nossos governantes, futuros governantes, e a definir as políticas públicas, onde é que estão os gargalos, tanto da pesca como na agricultura. E também nós estamos mirando para um novo segmento, né? Que é a pesca
esportiva, que é o segmento que a gente vê que tem o grande potencial na região, mas é pouco explorado economicamente, né? Como o Ricardinho já foi da área de turismo, o segmento de pesca esportiva é um segmento que traz muito dinheiro, muito recurso, né? E você vê as gicanas aqui de Alagoas, são gicanas bem exploradas, né? Mas pouco divulgadas para fora. A gente tem 2 grandes festivais aqui no litoral de Alagoas, né? Lá no Pebre de Sabuçu é o principal, né? Foi Juiz Deserto. Mesmo chovendo, mas tem períodos que vem a seca. Então, o agricultor é um batalhador, né? O sertanejo é o homem e a mulher que não quer deixar sua terra, mas muitas vezes eram obrigados a sair da sua terra pela falta de água, morrendo o animal, tinha que vender. Mas existe um programa que para justamente manter esse homem no campo, essa mulher no campo, nesse período que é um programa cisternas, não é isso, Marcelo? Esse programa tem sido um sucesso, tanto a nível federal e estadual. Aqui no nosso estado a gente está fazendo um levantamento que, se Deus permitir, nós vamos universalizar para deixar o estado todo coberto, sem nenhuma casa sem cisterna nas zonas rurais. A gente teve reunido ontem. Primeiro a gente precisa terminar essa etapa que falta. Ao total nós já fizemos 15 mil cisternas. Das 15 mil que restam desse último lote, que são 3 mil desse convênio que falta, resta 850 a serem executadas. Quando terminar essas 850, que já estão em execução, para fechar esse total de 15 mil cisternas, eu acredito que tem um déficit aí no estado de entre 10 a 15 mil. O que é de primeira água, o que é de segunda água? Primeira água, quem não está quem vendo está em gente, casa, né? que não entende, a cisterna de primeira água é aquela cisterna que recebe a água da chuva que cai na calha, No telhado. e vem para a calha e vem direto para a cisterna. É a água que serve para beber, para cozinhar, né? E a água de segunda água é uma cisterna que ela é feita no terreiro da casa, numa descida mais ou menos. Um encimentado. Um encimentado que ela serve, é uma água que vai servir para um gado beber, para você aguar uma horta que vai ter no fundo do seu quintal, né? Serve para uma descarga da casa, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas são 2 cisternas que a gente está sendo feita lá, tanto para água de primeira água como de segunda água. Ela é de muita importância porque deixa o agricultor percorrer longas distâncias para pegar, sem contar que melhora a questão da saúde das pessoas. Isso é comprovado porque por onde passa, no povoado mesmo Tabacarias, lá em Palmeira dos Índios, a gente esteve lá e quando a gente universalizou lá e a questão da saúde da população melhorou, né? O pessoal começou a tomar água de boa qualidade e tudo isso o aspecto melhora da saúde pública, né? Isso é de grande importância para a população. Agora, essa cisterna, ela é de alvenaria ou é aquela de plástico? Porque estava tendo um problema que as pessoas estavam vendendo. Recebia a cisterna de plástico, né? Aquela que é fácil de tirar. Era um produto de melhor qualidade, mas em compensação o cara vendia. À noite os caminhões só via carregando cisterna. Essa é de alvenaria, essa é de placa de alvenaria, feita de alvenaria, são todas elas de placa de alvenaria. E inclusive agora estamos levando um programa porque depois dela de muito tempo feita, geralmente o dono da casa pinta a casa, mas não pintava ela ficava aquelas cisternas pretas, escuras. E a gente está tentando trazer um projeto para que a gente leve uma pintura para elas. E cada região ela tem. Até mesmo uma preventiva, né? Uma preventiva para a gente dar uma manutenção nas que já foram feitas, né? E isso a gente estava trabalhando junto com as ONGs, com as cooperativas, para o povo, a turma, a gente poder conscientizar e poder trabalhar ela para também dar uma vida no sertão, para quando passar a gente todo mundo lembrar delas. O mais importante também, sendo de placas, né? Ele é mais lento, mas o grande fator é que você gera até emprego em campo, né? Que você treina o produto, a mão de obra local. A mão de obra local para fazer as placas, então ele acaba pegando toda a engenharia do processo e acaba ele mesmo fazendo o processo e recebendo
pelo governo, né, pelo trabalho feito. Então, além de você incorporar todo o conceito da produção de cisterna de placas, né? E prepara a mão de obra, porque aí o cara fica especializado e depois mais à frente pode até fazer, né, por conta própria. E aí conversar com o nosso líder, o nosso governador, eu tive conversando com ele, conversar com o nosso líder Rinaldo Bulhões, com o nosso senador Renan Calheiros, para a gente universalizar e colocar o recurso para o ano a gente não deixar nenhuma casa sem cisterna. E isso, vamos trabalhar para isso. Então a meta, o déficit hoje está em torno de 10 mil? De 10 a 15 mil cisternas. Eu acho que com 15 mil cisternas a gente encerra. Esse levantamento a gente está terminando para ter ele certo. Mas uma média mais ou menos isso, entre 10 a 15 mil. Até porque os especialistas estão dizendo aí que o El Niño vem forçando esse, né? Isso vai ser um dos piores aí, então tem que se preparar. E a cisterna também é importante até na logística da entrega de água, quando há necessidade de utilizar fazer a entrega do caminhão, pelo caminhão-pipa. Caminhão-pipa, né? Uma coisa é você abastecer vários baldios, outra coisa é você jogar de uma vez para a cisterna e o mesmo caminhão pode fazer muito mais viagens, né? Atendendo muito mais a população mais rapidamente, né? Então a cisterna torna-se uma ferramenta de logística também. Garantir a safra. O agricultor planta, mas não sabe como é que vai ser a sua colheita, já se ele não tem, né, toda uma estrutura, ele não tem uma irrigação decente e de repente pode, né, tanto ele perde quando tem seca demais e quando tem chuva demais. Exato. Como é que está funcionando aí o Garantir a Safra aqui? Esse ano foi a injeção de quase 32 milhões que o governo do estado injetou na economia de 34 municípios. O governador Paulo Dantas. Então foi mais de 26 mil agricultores familiares beneficiados com isso. Então é um volume de recurso de série no programa de Alagoas, o segundo maior volume. Como funciona? É o que? Um salário? É calculado em cima do que ele plantou, pelo número de tarefas? Como funciona? É em cima do que foi plantado. O governo do estado tem uma parcela, o município também dá uma colaboração de outra parcela e o agricultor garante o que ele está plantando ali. Aí geralmente o que o agricultor planta, não é isso, Maruta? Exato, na verdade tem um teto, né, mas ele é baseado em cima da perda da safra e você minimiza o risco do agricultor, né, queira se queira não. É a atividade mais perigosa que a gente tem é a agricultura, quem que comanda a chuva e quem comanda tanto a falta quanto o excesso de chuva, né? E sem falar nessas horas tem que ter o seguro, né? Então pelo menos não vai repor tudo que seria você tendo a produção, mas pelo menos minimiza a perda dele. Para o agricultor não ter esse risco, ele teria que ter uma estufa, né, uma estrutura muito boa, com água, com iluminação artificial para poder. Então, tinha que estar bem estruturado mesmo, para não depender do sol, não depender da chuva de mais ou da chuva de menos. É uma luta. E a agricultura familiar, né, esse projeto aí, para o agricultor familiar, o que é que vem para ele? Esse projeto da agricultura familiar, ele nasceu com a minha chegada lá na Secretaria de Agricultura, qual quero agradecer o amigo Ronaldo Tagino, que vou deixar para o governador dar a notícia, parece que vai nos abandonar lá da Secretaria de Agricultura e vai nos reforçar na Emater. Que é um batalhador também. É um batalhador, um grande lutador, um grande companheiro. O Tagino, quando eu cheguei lá na secretaria, ele estava com esse projeto. E esse projeto tem 8 meses lá. E quando eu vi esse projeto, eu me apaixonei por ele, Ricardinho. Porque a gente consegue levar, ouvintes da Jovem Pan, a agricultura familiar em movimento, levar o estado onde está o agricultor, o pequeno agricultor. Porque um dia de serviço no campo, ou 2 dias de serviço no campo, para a gente que está aqui na rua é muito. A gente não imagina o que é que significa isso. Mas para ele que está ali trabalhando é muita coisa. E quando a gente vai na comunidade, levar o estado para mostrar que a política pública pode chegar perto do homem do campo, ele é muito importante. Para a gente dizer a ele que pode levar o INSS, para mostrar a ele como é que ele pode organizar a vida dele para ele poder se aposentar, ou se ele já passou do tempo de se aposentar,
ou para tirar uma carteira de identidade, tirar um CPF, né? Tirar um DAF, um documento da terra. Então a gente está levando a documentação, os serviços sociais, previdenciários e a saúde também. A gente leva a Secretaria de Saúde para fazer os exames básicos de... Principalmente para o homem, que é relapso, né? Para relapso, exatamente. Fora as palestras, né? A redução da distância entre o serviço público e das famílias do campo. Isso a gente traz o Estado mais próximo. São normalmente comunidades muito carentes, que têm dificuldade de deslocamento, né? Assentamentos, a gente foi. Muitas vezes é uma festa quando está a Secretaria da Agricultura lá. Ele mencionou, o secretário Marcelo mencionou a tabacaria, eu já fui, é distante, eu pensava que era próximo ali, rapaz. Né, tem certa subida que só, e se chover muito a gente não consegue chegar lá não. Exato, e outra coisa, nós nesses 8 meses já atendemos mais de 2.000 agricultores nesse Agricultura Familiar em Movimento. Mais de 2.000 famílias, né? Mais de 2.000 famílias. Que é a principal, a única renda, na verdade. E outra coisa, levamos advogado para, muitas vezes o cara se separou, precisa dar documentação para ter uma defensoria pública para poder separar. Né? Eu tenho um crédito no banco, precisa de um documento de terra. Tudo isso a gente vai encaminhando lá. Como é que ele vai fazer, como não faz. Porque às vezes a pessoa fica, se acomoda, não sabe para quem procurar. Não sabe como e não tem tempo, né? E não pode deixar e não tem quem oriente também, muitas vezes. E ali ele vai se sentir em casa, vai tirar todas as dúvidas dele. Sem contar que a gente dá assistência, leva uma van da secretaria e vai buscar quem estiver numa região mais distante. Para fazer essa reunião. Para fazer essa reunião. A gente passa o dia todos com eles lá. Então é o projeto Agricultura excelente. Familiar em Movimento. Agricultura Familiar em Movimento. Por onde a gente passa tem sido um sucesso e todo mundo está replicando, pedindo para ir para a sua cidade. Isso tem sido maravilhoso. Isso. Ao qual quero agradecer ao meu amigo Ronaldo Tagino. Nosso amigo Tagino, cabeça nova. É verdade, cabeça nova. Bom, então tá bom. Né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Marcelo Maruta? Já que a nossa hora já está. Rapaz, só agradecer a você, Marcos Vasconcelos, agradecer ao Ricardinho, agradecer aos ouvintes da Jovem Pan, agradecer a Deus, agradecer a confiança do nosso governador Paulo Dantas, esse grande homem de palavra, homem de bem, um grande produtor, um grande líder. E agradecer pela confiança e dizer ao povo que estou à disposição, estou às ordens e vou cumprir o meu papel juntamente com o governador, esse desafio junto ao povo de Alagoas, e sou muito grato por essa confiança e pelo povo de Santana, de Poço das Trincheiras, por representar vocês. Vou estar sempre aí, sempre às ordens, e vamos trabalhar firme para sempre ter uma Alagoas, uma Maceió melhor. Exatamente. Para Maceió, né? A pessoa vai no mercado, no supermercado, tem que encontrar o produto fresquinho ali, né, rapaz? E produzido aqui em Alagoas, para que o dinheiro fique aqui em Alagoas, não saia do estado. Cada vez mais. Né? Com certeza. Também gostaria de agradecer toda a nossa equipe que ajuda, que nos auxilia. Sem a nossa equipe a gente não teria como fazer nada. Né? Tem um grande corpo técnico, tem a secretaria. Exatamente. Sou o corpo técnico jovem, com vontade de fazer a diferença, né, que acabam trabalhando duro e conseguindo fazer as nossas conquistas, né. E agradecer a equipe ao Marcelo, né, pela oportunidade que me deu para continuar a fazer os trabalhos que a gente já havia trabalhado no passado e dando continuidade agora. Tá bom, então um abraço para você, Maruta, para você, Marcelo, e a Tatiane também, né, que é a parte das CON também, toda a equipe, tá, da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas, né, isso, Ricardo? Agradecer e também parabenizar como alagoano, né, nesse apanhado todo de dados aí, a gente sabe que Alagoas está entregue em boas mãos e assim será. Pelo menos até o final do ano, de certeza. E depois agradecer a nossa equipe também lá, que eu estou a equipe toda, agradecer o Maruta, agradecer toda a equipe lá da secretaria, que ninguém é forte sozinho, né, Ricardo? É porque eu imagino assim, Marcelo chegando e agora, né? Que não pensa como é que é a secretaria, toda a estrutura, e rapaz, isso aqui é muita coisa para mim. Estou chegando agora para tomar pé de toda a situação, ou seja, se não é esse corpo técnico... Fui muito bem recebido, eu tenho a agradecer demais a turma que ficou lá, fui bem recebido. A chegada também do Maruta junto comigo foi muito boa, Maruta veio para somar junto comigo, e a turma que estava lá, o Ronaldo Tagino também, a gente bolou e só foi crescer, a gente cresceu, crescemos, isso é que vale. Pensando sempre positivo e vamos crescer mais. Isso é bom. Tá até bom, dezembro então. Com o Paulo. Vamos em frente e vamos entregar
Para isso aqui não parar. Exatamente. Aqui vai chegar e vamos para frente. E chegamos ao final de mais um Hora H do Agro Alagoas. E a conversa de hoje foi com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária do Estado, Marcelo Melo, e também com o secretário executivo de Políticas Agropecuárias, o Edson Maruta. Hora H do Agro Alagoas, produção, edição e apresentação de Marcos Vasconcelos e o apoio do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E a gente se encontra no próximo sábado com mais um programa. Até lá, tchau, tchau.